Olá, tudo bem? Então vamos começar agora a entender o que é esse cara, o Eloquent. O Laravel, ele tem aqui, como todo framework full stack, tá? Então, framework full stack, caso você não tenha conhecimento desse nome para framework, ele é um framework que já te traz uma estrutura completa para você criar uma aplicação. Então ele já vem integrado com o Template Engine, ele já vem integrado com a parte de banco, com a parte de autenticação, então tudo pronto só para você focar de fato no que realmente é importante nesse quesito. Não que todos esses pontos não sejam importantes, mas no quesito coisas que você sempre vai precisar e já vem pronta, você vai focar no que é o teu negócio de fato. Então, a parte de banco de dados no Laravel, você vai ter dois níveis especificamente. Uma focando em queries e banco de dados no mais baixo nível. Então, o Laravel ele tem um query builder que você pode chamar diretamente sem precisar do model, mas aí, no caso, nesse query builder você vai precisar referenciar a tabela que você quer manipular. E você pode subir o nível para a parte de objetos e fazer suas queries a partir do model, ou seja, do model event, do model user ou de qualquer outro model que você vier a criar. E aí, nesse caso, por baixo dos panos, quem é chamado sempre que você faz uma query é o próprio query builder que eu comentei que está no mais baixo nível. Só que aí, como eu estou referenciando um model, o Laravel usa toda aquela convenção que eu comentei com você na aula passada para encontrar a tabela e fazer as queries corretamente, certo? Então, aqui nessa aula eu quero te mostrar duas queries básicas a partir do model. E como eu sempre venho pontuando aqui, a gente vai, claro, tem um momento para trabalhar coisas mais aprofundadas no próprio Eloquent, que é o ORM do Laravel, tá certo? Que tem esse pensamento de você ter um objeto, você tem uma base que é relacional e você tem um objeto que faz parte de um paradigma diferente do relacional, e o ORM ele vai traduzir isso, ele vai fazer essa conversa do objeto com a base, que é relacional. Beleza? Então, o ORM padrão do Laravel é o Eloquent, você tem várias formas de trabalho com ele. Aqui, especificamente nesse módulo, eu ainda não vou mostrar como fazer criação, mas vamos entender como fazer um select all e um select com uma condição para você ter uma noção nesse primeiro momento do que é fazer queries com o Eloquent a partir do model, tá? Você pode fazer também mais baixo nível, como eu comentei, com Query Builder, mas não vai ser o foco ainda desse módulo, tudo bem? Então, eu posso fazer esse exemplo aqui em uma rota para gente. Então, eu vou voltar aqui na pasta routes no arquivo web.php. Eu vou definir uma outra rota aqui mesmo. Então, uma rota get, tá certo? Vou chamar aqui de queries e vou fazer aqui uma função anônima. E eu posso tranquilamente pegar aqui, ó, por exemplo, events igual e chamar aqui pelo namespace mesmo o meu model, então app models event, e vou chamar aqui esse método all, tá bom? Deixa eu só corrigir o nome da variável aqui, events. Então, nesse caso, eu vou retornar events aqui e você vai verificar o que o Laravel vai fazer para mim, tá certo? Então, eu salvei. E aí já eu volto aqui para a gente entender melhor esse ponto que a gente acabou de escrever aqui, tá bom? Então vamos aqui no browser. Eu vou acessar aqui queries. Beleza? Então aqui, evidentemente vai vir vazio. E aqui só um ponto, tá? Como eu estou usando um plugin que quando ele identifica que a página é um JSON, ele autoformata, que é o JSON Viewer, ele já vai trazer uma certa formatação e um menuzinho extra aqui, mas isso não é do Laravel, tá bom? O que aconteceu aqui? Como eu não tenho nada na base, é evidentemente que eu tenho um retorno vazio. Deixa eu só incluir um dado aqui contigo para a gente poder explicar melhor o resultado e por que desse retorno. Deixa eu vir aqui no meu SQL Pro, onde eu gerencio o meu banco normalmente, tá? Você pode usar aí o seu banco normal. Eu não vou trabalhar a inserção ainda pelo framework nesse momento, tá bom? Nem nesse módulo. Por isso eu vou inserir aqui diretamente na base. Então, vou colocar aqui evento teste. Descrição evento teste. Colocar aqui o now para ele pegar a data do momento. E aí eu já tenho um evento criado, tá bom? Se eu voltar aqui, você vai comprovar que eu vou estar pegando de fato os dados dessa tabela. Deixa eu só atualizar. E aí nós temos aqui, ó, tá bom? Então, um ponto importante quando você retornar o resultado de uma busca no banco e tentar printar isso automaticamente. O Laravel, quando você tentar printar o resultado de uma busca no banco, quer seja vários dados, quer seja um dado, ele automaticamente vai serializar isso para você, convertendo esse objeto ou esse array de objetos retornados da base
em JSON. Então, esse return aqui, eu estou basicamente, no fim das contas, printando o resultado de uma busca no banco e ele acabou me printando um JSON na tela, tá bom? Então, o Laravel ele faz essa serialização automática para você, tá bom? Mas, se você perceber, ele buscou o dado para mim. Eu posso, inclusive, vir aqui, ó, por exemplo, vou botão direito aqui, vou duplicar essa linha, vou alterar aqui teste 2, salvar, e aí se eu voltar aqui, você vai perceber, ó, que eu tenho, só tirar um pouco do zoom, você vai perceber que eu tenho os dois resultados. Então, quando você precisar fazer um select tudo from, a partir do teu model você tem esse método all. Então, esse cara é equivalente a um select tudo from events. Esse events entra naquela questão da convenção. O Laravel pega o nome do model, coloca no plural, tudo minúsculo, e vai ser o nome da tua tabela. Então, esse all, ele equivale a esse cara aqui. Se eu quiser, por exemplo, eu vou copiar essa linha, vou colar abaixo, vou comentar essa linha de cima. Se eu quiser, por exemplo, select título e description from events, eu posso passar aqui dentro um array. Então, title, vírgula, description, tá bom? E aí, se eu voltar aqui, ó, eu vou ter só o título e a descrição retornados. Tudo bem? Então, você tem essas facilidades. Assim como você tem esse all, você vai ter outros métodos. Inclusive, você vai ver mais à frente que até a paginação de dados via Eloquent é simplificada, tá certo? Então, o Eloquent ele já é essa camada do nível de objetos que permite essa conversação do objeto model com a tua base relacional. Tá bom? E aí, só para a gente finalizar essa aula aqui, vamos fazer uma busca com condição. Então, por exemplo, eu vou colocar a query aqui comentada e a gente escreve antes aqui, tá certo? Então, vamos supor que eu quero um select tudo from, onde o ID seja igual a 1, por exemplo. No caso, from events, né? Então, como a gente trabalha isso? Como a gente faz essa condição? Então, aqui, eu vou colocar aqui, ó, events. No caso, como vai ser só um dado, eu vou pegar event. Então, eu tenho algumas formas de fazer isso, tá bom? Então, posso chamar aqui o model pelo namespace. Posso fazer aqui, ó, onde id seja igual a 1 e eu faço aqui um get, certo? E aí, voltando aqui, eu vou atualizar minha página. Beleza? Ah, acabei esquecendo de modificar aqui abaixo o nome da variável event. Tá bom? Vou voltar novamente, atualizar. E aí eu vou ter o retorno de um único dado, só que eu ainda tenho um nível de array antes desse dado, tá? Eu consigo pegar somente o dado singular de fato, tá? Já esse objeto aqui. Então, para isso, eu posso fazer um first. Tá bom? Então, ele vai pegar o primeiro elemento daquele array retornado daquela condição. Então, first para mim, fazendo, ele já retorna o dado único, tá? Eu não tenho mais um nível de array representando uma collection de dados, por exemplo. Só que o Laravel ele tem o foco em simplificar. Então, eu consigo fazer isso aqui desta forma. Então, eu vou comentar essa linha aqui acima. Vou colocar aqui event igual. Posso copiar o app até event aqui. E eu posso fazer um find. E aí eu só passo o ID. E aí, se você perceber, eu vou até copiar aqui, ó. Vai ser basicamente o mesmo resultado, tá bom? Então, eu vou voltar aqui, atualizar. Tá certo? E aí, isso combinado, por exemplo, com um parâmetro dinâmico, vamos chamar ele de event, a gente pode receber via parâmetro essa busca. Então, pegar o evento de ID 1, o evento de ID 2, tá bom? Então, ele já trouxe aqui o resultado pra gente, tá? E aí, aqui é só superfície, tá, pessoal? Você consegue fazer muito mais coisas, você consegue, tanto no mais baixo nível, fazer queries com relacionamentos e etc. E também consegue fazer queries com relacionamentos entre tabelas do ponto de vista de objetos. Então, isso tudo a gente vai entender mais à frente aqui no curso, tá? Então, isso aqui é uma pincelada, como eu venho fazendo aqui nesse módulo, e basicamente vai te apresentar o próprio Eloquent, tá bom? Então, vamos à
dois pontos a mais aqui para a gente concluir o nosso panorama do Laravel inicialmente, que um deles é o Tinker e o próximo é um pouco do funcionamento da parte de Assets Front-End dentro do Laravel, tá bom? Então vamos lá, vamos entender isso na próxima aula. Até mais.